E aí, galerinha, beleza? Tudo bem? Moçada, vamos começar nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre química orgânica, né? Relembrando os pontos principais, né? Os pontos mais importantes dessa nossa química orgânica. E eu resolvi hoje fazer uma revisão geral daquela parte introdutória da nossa base, tá bom? Porque sem base não dá pra gente ir um pouquinho mais pra frente. Então a gente vai relembrar isso aí. Galera, química orgânica, segundo definição, é a parte da química que estuda os compostos de carbono. Só que essa definição ela pode se tornar uma arma muito perigosa para você. Por quê? Porque tem aluno aí que vai, onde vê carbono, tome orgânico. Onde vê carbono, toma orgânico. Tome orgânico, toma orgânico, toma orgânico. E o negócio não é bem assim não, tá certo? O negócio não é muito bem assim não. Cara, existem compostos que têm carbono e não são orgânicos, tipo o CO2, o famoso gás carbônico. Ele tem carbono, mas não é orgânico, ele é inorgânico, tá certo? E professor, por que ele vai ser inorgânico? Porque ele obedece às regras da inorgânica, né? O cara é um composto binário, formado por oxigênio, na verdade tem oxigênio na sua composição e o oxigênio é mais eletronegativo. Isso é a definição para um óxido, que torna ele um carbono não orgânico e sim um composto inorgânico, tá certo? E para a gente entender melhor isso, a gente tem que falar dos compostos organógenos, na verdade elementos organógenos, que são aqueles elementos que quando se ligarem ao átomo de carbono vão formar os compostos orgânicos, tá certo? Existem três principais, fora o carbono, lógico, que são classificados como elementos organógenos, que é o hidrogênio, que quando se liga ao átomo de carbono ele forma a função orgânica hidrocarboneto, né? E esses hidrocarbonetos são as funções muito importantes, pessoal. Por quê? Porque a função hidrocarboneto ela está presente no nosso dia a dia, principalmente na forma energética, né? Os hidrocarbonetos eles são derivados diretos do petróleo. Então ele tem a parte energética, tem a parte polimérica, né? Que tem todo o contexto do nosso cotidiano, tá certo? Do nosso dia a dia envolvendo isso aí. Lembrando que esses hidrocarbonetos eles são divididos em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcano, cicloalceno, cicloalcino e nos compostos aromáticos. Mais na frente a gente vai falar sobre isso. O próximo organógeno é o oxigênio. O oxigênio, pessoal, quando se liga a uma cadeia orgânica, formam as funções orgânicas oxigenadas, certo? Que temos aí o álcool, o enol, o fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, anidrido, éster, sais orgânicos, éter, enfim, uma vida de funções aí, detalhe, presente em nosso contexto, nosso dia a dia, perfeitamente. E o próximo elemento organógeno é o nitrogênio, né? O nitrogênio vai formar as funções aí nitrogenadas, é um clássico, a gente conhece, as aminas, amidas, enamidas, iminas, nitrilas, isonitrilas, certo? Enfim, nitrocompostos é um mundo de gente. A gente vai ver tudo bem devagarzinho, a gente vai chegar bem preparado aí para os nossos vestibulares. Então, a regrinha do Shon, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio fazem a sequência dos principais elementos organógenos que nós temos, né? A gente pode ter também colocar o enxofre aí, né? Os tiocompostos e tal, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente, tá bom? Cara, vamos entrar agora na classificação dos carbonos. O carbono ele pode ser primário, secundário, terciário e quaternário. Por quê? Porque o carbono ele só faz 4 ligações, ele é tetravalente, né? Segundo o nosso primeiro postulado. Ele pode fazer apenas 4 ligações. E já no segundo postulado, o que ele diz? Que essas ligações elas podem ser simples, um pauzinho, dupla, 2 pauzinhos, tripla, 3 pauzinhos. Tá certo? E essas ligações apresentam o mesmo valor energético. Galerinha, carbono primário é aquele átomo de carbono que está ligado apenas a um outro carbono. Esse cara é classificado como primário. Carbono secundário é quando o átomo de carbono está ligado a 2 outros carbonos. Esse cara, ele é secundário. Carbono terciário quando está ligado a 3 outros, ó, 3 outros carbonos. Olha os carboninhos aqui, ó, certo? 3 outros. Ele é terciário. E quaternário quando o carinha está ligado a 4 outros carbonos. Professor, pentanário? Não pode, doutorzinho, não pode, porque o carbono só faz 4. Se eu faço 5, eu estou estrompando o átomo de carbono na camada de valência dele, tá certo? Só uma UBS, moçada.
Existe uma classificação de carbono nulário. O carbono nulário é um carbono nulo, que não tem classificação, certo? É um carbono que ele está sozinho, tipo metano, se liga? CH4. O cara está sozinho, não está ligado a nenhum outro carbono. Só que a gente tem que ter muita atenção. Para o ensino médio, falando de Enem, falando de provinha que os senhores vão fazer, se ele vem sozinho, ligado a nenhum outro carbono, a gente classifica como primário. Mas como a nossa intenção também é o S, a gente fala também de coisinhas sorrateiras que a UES gosta muito. Se vier na tua prova da UES carbono nulário, tu não se assusta. É aquele carbono que ele tá sozinho, sem ligado a nenhum outro carbono. Já se ele vem em Enem e vem falando em carbono primário, pode aceitar também. Eu só falo isso, pessoal, para que vocês não sejam pegos de surpresa, uma vez que a UES traz muitas coisinhas que ficam escondidas. Né? O Enem nem tanto, mas a UES ela gosta de trabalhar com isso aí, a gente tem que ter bastante atenção, tá bom? Carbono nulário é aquele cara que está sozinho. Ele pode ser chamado de primário? Pode, tá bom? Moçada, classificação de ligações. As ligações químicas elas podem ser classificadas em sigma e pi, né? Se todas elas são simples, elas são classificadas como sigmas, um tracinhozinho, um pauzinho. Ligação dupla, eu tenho uma sigma e uma pi. Professor, eu posso chamar de sigma e pi? Fica à vontade, tá bom? Fica à vontade. Ligação tripla, são duas pis e uma sigma. E um detalhe extremamente importante. Para classificar a ligação, moçada, eu vou ter que olhar todas, mas eu digo todas as ligações envolvidas da cadeia, certo? Por que eu falo isso? Porque quando a gente classifica carbonos, a gente olha apenas os átomos de carbonos ligados, o resto que se exploda, eu me esqueço do resto. Eu só vou olhar os átomos de carbonos ligados. Já na classificação de ligação, eu tenho que olhar todas as ligações, independente se é carbono, se é hidrogênio, se é oxigênio, se é nitrogênio, se é fósforo, se é enxofre, eu olho tudo. A classificação, vou ter que classificar todas as nossas classificações. Esse é um ponto importante, tá bom? Classificação. Galerinha, próximo ponto, hibridação. Hibridação sp3 quando o meu carbono apresentar todas as ligações simples. Eu estou falando de hibridação só do carbono. sp2 quando ele apresentar uma única dupla e duas simples. E sp quando ele apresentar duas duplas ou uma tripla e uma simples, tá certo? Isso é sp. Lembrando que eu estou falando da classificação só dos carbonos. Eu tenho outras hibridações, mas isso aí são cenas para o próximo capítulo. Galerinha, classificação de cadeia carbônica. Aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea e as aromáticas. As aromáticas são aquelas que têm anel aromático, né? Elas podem ser mononucleadas ou polinucleadas. Mononucleadas só tem um núcleo, polinucleadas mais de um núcleo, onde esses núcleos podem ser condensados, daí polinucleada condensada, ou esses núcleos podem ser isolados, né? Os polinucleados isolados. Cadeia aberta e fechada, eu acredito que eu não preciso comentar, né? Aberta que não forma ciclo, fechada que forma ciclo. Cadeia ramificada e não ramificada. Ramificada que tem ramificação. E para ser ramificação tem que ser de carbono, fora da cadeia principal. Se for qualquer outra coisa que não seja carbono, não é ramificação. Anormais que não tem ramificação, lógico. Cadeia saturada, apenas ligações simples entre carbonos. Entre carbonos. Insaturada, dupla ou tripla entre carbonos. Cadeia homogênea, heterogênea. Heterogênea que tem heteroátomo. Heteroátomo é aquele átomo diferente que esteja entre os carbonos. A homogênea é que não tem heteroátomo, beleza? Galerinha, a gente encerra nossa aula por aqui, certo? Resolve as questões, resolve o material que eu te mandei, tá bom? Resolve. Se teve dúvida, me procura nas redes sociais, @professor Sóstenes Cruz, só vai ter eu. E uma dica, moçada, aproveita essa quarentena para colocar tudo em dias, né? Que eu sei que tem aí, esse nosso tempo é meio corrido. E, pessoal, hashtag fica em casa, tá bom? Vamos vencer o coronavírus. E a gente vence o corona ficando em casa. É a única forma que a gente tem de vencer esse corona. E a gente vai vencer, moçada, certo? Não se preocupa, toda a tua preparação vai ser feita. E tu vai chegar no teu vestibular detonando química. Pode confiar, tá certo?
Um abraço e a gente se encontra. Valeu!